O vídeo de hoje é um vídeo libertador. Para aquelas pessoas que não se sentem perdoadas, amadas, abraçadas, acolhidas pelo próprio Jesus. Não existe ninguém maior e mais poderoso do que Jesus. Antes, hoje e amanhã nunca existirá. Romanos capítulo 5, eu estou com a Bíblia aqui aberta à minha frente, versículos de números 20 e 21. O apóstolo São Paulo, que do capítulo 9 de Atos, teve um encontro íntimo, pessoal com o próprio Jesus, basta a intimidade deste homem. Ele vai dizer assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Ele falou da lei. Continua dizendo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala da lei, ele está falando de Gênesis, do Antigo Testamento, capítulo 1, 2 e 3, onde Deus criou o paraíso, o jardim do Éden, e colocou lá Adão, da costela de Adão fez a mulher Eva, sua auxiliadora, para ajudar o marido. Ambos pecaram e quebraram a regra, porque a Bíblia diz que a única ordem que Deus deu, não comerás da árvore, da ciência, do bem e do mal que está no meio do jardim. Porque no dia que comeres deste fruto, certamente morrerás, morte espiritual, e ele morreu de fato. Olha para cá. Esta lei de Adão, ela foi uma lei vulgar, pequena, fraca, medíocre, porque Adão fracassou. O primeiro Adão pecou, errou, fracassou. Mas veio Jesus, e Paulo está dizendo ainda no versículo 20 do capítulo 5 de Romanos, onde abundou o pecado? Que pecado? A lei, primeiro Adão, inferior, fracassou, derrotista. Mas Jesus não poderia deixar assim porque o homem é falho, é pecador, é inferior. Aí ele vem dizer, o segundo Adão superabundou a graça. Onde veio o pecado, superabundou a graça. Para quê? Para perdão de pecados. Muita gente ainda vive atormentado por aquela vozinha que vem do inimigo das nossas almas e aquela voz dos próprios seres humanos que ficam te atormentando, falando mal da sua vida, falando mal da sua história, falando mal do seu pecado que você fez há 1 ano atrás, 10 anos atrás. Paulo está dizendo que você fez há 10 anos atrás, pecou, mas ele está dizendo, você reconheceu o seu pecado, você conheceu o poderio de Jesus, você reconhece que ele é a supremacia, a soberania, porque só ele se apresenta como eu sou em todas as gerações. Ele está dizendo que o eu sou, o Cristo que é acima do primeiro Adão, que veio como segundo Adão, mas é superior ao inferior primeiro Adão, ele superabundou todos os pecados. Então, amigo, elimine hoje aquela vozinha, elimine hoje aquela acusação. Se esse relacionamento só se faz sofrer, quebra, destrói, joga fora, não serve. Por que você vai investir, por que você vai, sabe o quê? Persistir com coisas que não vão te fazer chegar a nenhum lugar, nenhum tipo de crescimento. Você não pode aceitar viver com sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa destrói o ser humano e é por dentro, no coração, na mente, na alma. Tem muita gente boa, inteligente, mas não consegue prosperar por isso. Por quê? Porque você aceitou simplesmente o primeiro Adão. E o primeiro Adão, ele pecou, ele errou, ele vacilou, mas veio o segundo Adão, que é superior ao primeiro Adão. O primeiro Adão é inferior, o segundo Adão é superior. O primeiro Adão pecou. O segundo Adão ele veio e disse assim, eu vou resolver o problema. Eu dou conta do recado. Compartilha com alguém, volta esse vídeo, escuta quantas vezes for necessário. Você não precisa mais viver sobre o medo deste pecado. O próprio Paulo vai dizer, nenhuma condenação há, Romanos 8, para aqueles que não andam segundo o pecado, a carne, mas segundo o Espírito. Então liberte-se, compartilhe com alguém. Você não precisa viver com medo, porque Cristo superou o pecado de Adão.